Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. Programa Fé Sobrenatural. Muito bem, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Nelson Ramos e a partir deste momento nós vamos então dar continuidade ao estudo que nós estamos realizando sobre os 7 erros do filho pródigo. E hoje vamos estar falando do terceiro erro do filho pródigo. Através dessas mensagens nós crescemos em espiritualidade, em comunhão com Deus, e assim nós podemos fazer a diferença na nossa vida. Então, vamos ao estudo. O terceiro erro do filho pródigo. Nós já falamos aqui dos erros da fonte principal, né, que o filho pródigo ele fez da sua herança, ele fez a fonte da sua felicidade. Já falamos da desonra. E agora vamos falar do erro da prioridade. A prioridade, ela não anda sozinha. Junto com a decisão da nossa vida, as decisões, melhor dizendo, da nossa vida, existem as prioridades e as necessidades. Então, nós temos que analisar todas as nossas decisões e dividi-las entre o que é prioridade e o que é necessidade. Muitas das coisas são necessárias na nossa vida, mas uma grande maioria são prioridades. Então, quando eu aprendo a separar o que é prioridade do que é necessidade, você pode ter absoluta certeza que nós passamos a ter, então, uma vida com mais qualidade. Porque aquele que não leva a sua mente a critérios de escolha, a saber o que é prioridade, o que é necessário, necessidade, se torna uma pessoa impulsiva. Uma pessoa, então, que não usa o raciocínio para decidir nada na sua vida. A palavra de Deus, ela diz que o que se precipita, ele peca. E quem é o precipitado? É aquele que não pensa, é aquele que não usa o raciocínio para tomar decisões. Então, ele é impulsivo, ele é precipitado. É uma pessoa que não faz uma análise dos prós e dos contras, dos futuros resultados a partir das decisões. Então, o filho pródigo, ele teve um erro fatal. O terceiro erro dele foi tomar atitudes como se fosse prioridade na sua vida, e não era. E qual seria então essa atitude que não era prioridade e ele então fez como se fosse? Era a atitude de viver dissolutamente, viver sem regras. O texto ele diz que o filho pródigo buscou prazeres da vida como prioridade. Prazeres físicos, prazeres da carne. Então, será que ele não sabia que a vida não consiste só em prazeres do pecado? Em prazeres momentâneos da carne? É isso que nós temos que entender. Entender que os prazeres do pecado, da carne, eles alegram um momento, mas os frutos desses pecados, desses prazeres, são decepcionantes, porque são passageiros.
A satisfação egoísta dele estava dominando a vida dele. Porque os prazeres da carne satisfaz a carne, mas não satisfaz a alma. Não satisfaz o espírito. Então o filho pródigo ele cometeu um erro gravíssimo. Ele fez como prioridade matar os desejos da sua carne. E esse é um erro fatal, porque a palavra de Deus ela diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, quando nós deixamos de analisar o que é necessário e o que é prioridade, existe o prioritário e o secundário. A prioridade e a necessidade. Tem coisas que você necessita, mas não é prioridade. Tem coisas que é prioridade. Então, a palavra já diz, vem primeiro. Se ele quisesse, então, ter um divertimento, ele poderia ter dentro de umas regras morais, intelectuais, espirituais, mas ele quis viver dissolutamente. Porque sem pensar, sem meditar no que essa atitude traria no seu futuro. E quantas não são as pessoas assim, que não sabem decidir o que é prioridade e o que é necessidade nas suas vidas? É por isso, mesmo estando dentro das igrejas, se tornam amarradas sentimentalmente, se tornam amarradas espiritualmente, se tornam amarradas em todos os níveis onde Deus promete então prosperidade. Por quê? Porque a pessoa sabe tudo da carne, mas não sabe nada do espírito. Então, ele colocou em prioridade satisfazer a carne. E por isso ele caiu naquela situação de desejar comer a comida dos porcos, porque não soube saber ou dividir, ou não teve critérios para saber o que seria prioridade e o que seria necessário. Então ele fez de prioridade satisfazer o desejo da sua carne. Eu vou contar aqui uma parábola para você. Um pastor, uma vez, ele se dirigiu a um jovem e ele perguntou para esse jovem: Jovem, o que você vai fazer na vida? Qual o seu alvo? Aí o jovem respondeu: Eu vou estudar engenharia. Aí o pastor perguntou: E depois? O jovem respondeu: Eu vou me formar, é lógico. E o pastor insistiu: E depois? O jovem disse: Eu serei um engenheiro. O pastor continuou: E depois? Eu vou trabalhar, disse ele. E o pastor mais uma vez: E depois? Eu farei grandes construções. E depois? Eu vou casar e ter filhos, disse o jovem. E depois? Perguntou o pastor. Vou criar e educar os filhos e mais tarde terei netos, disse o pastor. Sim. E depois? Disse o jovem. Bem, eu vou envelhecer e me aposentar. E o pastor insistiu. E depois? Bem, um dia vou morrer, é claro, disse o jovem. O pastor disse: Sim, mas e depois que você morrer? Respondeu o jovem: Bom, aí eu não sei mais. Então disse o pastor: Volte para sua casa e reveja as suas prioridades. Então o pastor aqui quis dizer que o jovem ele sabia toda a sua... Ele tinha todo um projeto de vida física. Estudar, se formar em engenharia, trabalhar, ser um excelente engenheiro, construir aí, ter grandes construções do seu nome, casar, ter filhos, netos. Só que após a morte ele já não sabia mais.
Então, essas eram as prioridades desse jovem. Mas e depois da morte? O jovem disse: eu não sei mais. Então o pastor sabiamente disse: vai para sua casa e reflita, pensa, reveja as suas prioridades. O que você faz de prioridade é o que você vai pôr toda a força, o que você tem de prioridade. Então nós temos que pensar nisso, para não cometer o erro, o terceiro erro do filho pródigo, que é não saber distinguir ou não saber categorizar na minha vida o que é prioridade e o que é necessidade. Amém? Que Deus te abençoe, em o nome do Senhor Jesus.